Bom dia, turma, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de literatura hoje. Hoje a gente vai trazer aí o teatro renascentista, tá? Lembrando aí que ele foi aquele produzido durante o período do Renascimento, certo? Que teve início aí na Itália no século XVI. Diferente do teatro medieval, que possuía caráter mais religioso, o teatro renascentista ele vai apostar num teatro popular, de caráter cômico e burlesco, tá? E na exploração de diversos temas, de vários temas, tá? Então, nas 3 próximas aulas, vamos explorar melhor as peças de um grande teatrólogo e fundador do teatro português, chamado de Gil Vicente, tá? E as peças aí que serão exploradas nas próximas aulas vão ser O Alto da Barca do Inferno, A Farsa de Inês Pereira e O Velho da Horta, tá? A gente vai conhecer aí um pouco sobre Gil Vicente, tá? Quem foi Gil Vicente? Não se sabe aí ao certo as datas de nascimento dele, a morte dele exata, tá? Mas provavelmente ele nasceu em 1465 e morreu entre 1536 a 1540, tá? Essas datas, sabe-se que ele viveu durante os reinados de Dom Afonso V e Dom João II, Dom Emanuel I e Dom João III, e testemunhou, portanto, aí a exploração ultramarítima de Portugal. Okay? Sua primeira peça foi escrita em homenagem ao nascimento do futuro rei Dom João III, em 1502, e a peça Monólogo do Vaqueiro fez tanto sucesso que a rainha pediu uma nova reprodução da data no Natal, tá? Então, Gil Vicente voltou aí à corte com sua já conhecida equipe de saltimbancos, tá? Mas para apresentar uma nova peça do Alto do Pastoril Castelhano, confirmando aí um sucesso, e foi nomeado, tá? O organizador das festas da corte, ocasiões em que apresentava seus autos, né? Ele utilizava aí as festas para estar apresentando as suas obras. Ao todo, foram mais de 40 peças escritas em português castelhano e num idioma já extinto, que seria aí o cianguês, tá? As mais conhecidas e consideradas de melhor qualidade são esses autos aí, O Velho da Horta, O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho hoje, falar um pouquinho sobre A Farsa de Inês Pereira, tá? Tendo aí como mote um ditado popular que mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube, tá? Gil Vicente escreveu aí esta comédia de costumes retratando o comportamento amoral da degradante sociedade daquela época, tá? Então, eu vou ler aí para vocês e vocês vão acompanhando no vídeo ou até no material de apoio, tá bom? Então, diz o seguinte, ó. Inês Pereira é uma moça bonita e solteira que se vê obrigada a passar o dia em meio às tarefas domésticas. Inês sempre fica se queixando e vê no casamento a chance de se livrar dessa vida. Ela idealiza o noivo como sendo um moço bem educado, cavalheiro, que soubesse cantar e dançar. Enfim, que fosse fidalgo, capaz de lhe dar uma vida feliz. Um dia, Lia Novaes, a casamenteira, chega na casa de Inês dizendo que havia sido atacada por um clérigo, mas que conseguiria escapar. Lianor, porém, foi à casa da moça para relatar que Pero Marques, um rico camponês, quer se casar com Inês. A moça, então, lê a carta que Pero escreveu com suas intenções de casamento. Mas ela não se conforma com a rústica do moço e concorda em recebê-lo, só que para rir da cara dele. Lianor vai então buscar Pero e, enquanto isso, a mãe de Inês, a conselheira, a recebe bem o pretendente. Quando o moço chega, ele se comporta de modo ridículo e demonstra não ter nenhum traquejo social. Vendo-se a sós com Pero, Inês o desencoraja quanto ao casamento e o moço vai embora. Nisso,
ela informa a mãe que havia contratado 2 judeus casamenteiros para encontrar um noivo que tivesse boas maneiras. Entra em cena Latão e Vidal, os 2 judeus casamenteiros que vieram oferecer Brás da Mata um escudeiro. Armado o encontro entre os 2 jovens, Brás da Mata planeja ir à casa de Inês acompanhados de seu criado, o moço, e os 2 combinam contar uma série de mentiras para enganar a moça e conseguirem dar o golpe do baú. Já na casa de Inês, Brás da Mata age conforme ela queria. Trata de modo distinto, com belas palavras, pega a viola e canta. Ele a pede em casamento, mas a mãe diz que a moça não deve fazê-lo, ao que os judeus contra-argumentam, elogiando Brás de todas as formas. Os 2 se casam e a mãe presenteia os noivos com a casa. A sós com Brás, Inês começa a cantar de felicidade, mas ele se irrita e manda que ela fique quieta. Brás começa então a impor uma série de regras e exige que a moça fique trancada o dia inteiro em casa, proibindo-a até mesmo de olhar pela janela e de ir à missa. Pouco tempo depois, Brás informa ao moço que partiria para a guerra, ordenando que ele vigiasse Inês e que ela deveria ficar trancada às chaves dentro de casa. Trancada em casa e não fazendo nada além de costurar, Inês lamenta a sua sorte e deseja a morte do marido para que pudesse mudar seu destino. Passado algum tempo, o moço aparece com uma carta do irmão de Inês, onde ele informa que Brás havia morrido covardemente tentando fugir do combate. Feliz, Inês despede o moço, que vai embora lamentando seu azar. Então, sabendo que Inês havia ficado viúva, Leonor retorna oferecendo novamente a Pero Marx como um novo marido. Dessa vez, Inês aceita e os 2 se casam. Com ampla liberdade que o marido lhe dava, Inês parecia levar a vida que sempre desejou. Um dia, chega em sua casa um ermitão a pedir esmolas e Inês vai atender. Porém, este é um falso padre, o deus que ele venerava. Na realidade, era o Cupido. Inês reconhece o moço que havia sido um antigo namorado seu. Ele diz que só havia se tornado ermitão porque ela o havia abandonado e começa a se insinuar para Inês, acariciando-a e pedindo um encontro entre os 2. Ela aceita e os 2 marcam o encontro. No dia marcado, Inês pede a Pero Marx que a levasse a Erminda, dizendo que era por devoção religiosa. O marido consente e os 2 partem de imediato. Para atravessar o rio que havia no meio do caminho, Pero Marx carrega a mulher nas costas e essa vai cantando uma canção alusiva à infidelidade dela ao marido e à mansidão dele. Pero segue cantando o refrão, terminando como um tolo enganado. Então, a gente vê aí que a face de Inês Pereira é bem interessante na história, que ela queria ser feliz, mas ela queria que o marido dela tivesse características, e quando ela encontra esse homem culto e refinado, ele prende ela, dá para ela uma vida não muito agradável, e depois ela encontra um homem que dá para ela tudo que ela queria, e que ela acaba traindo ele, que ele vai sair como o bobo da história, né? Abaixo, aí no vídeo, vocês observem que nós temos aí fotos do convite do espetáculo da farsa de Inês Pereira, que estreou no Teatro Segundo da CCBB em novembro de 1996, aqui no Brasil, tá? Observem aí essas imagens, né, do elenco do convite. E aí a gente tem algumas listas de personagens, tá? Podemos dizer que as personagens do teatro vicentino não têm profundidade psicológica, tá? E são tipos ou alegorias, ou seja, são como representações de grupos, instituições ou ideias abstratas, tá? Servem assim a finalidade moral e preconcebida pelo autor. Ele trabalha muito essa questão da moralidade, tá? O modo de falar dos personagens reproduz a maneira típica com que as camadas sociais e profissões da época falavam e viviam.
A gente tem alguns personagens aí. A gente vai ter Inês Pereira, que é uma moça bonita e solteira que, para se livrar dos afazeres domésticos, sonhava em se casar com um fidalgo. A gente vai ter a mãe, que é uma típica dona de casa que preocupava com a educação e o futuro da filha, né? A gente tem Eleanor Vaz, que era uma casamenteira que só respeita a opinião pública quando lhe convém. A gente tem Latão e Vidal, que eram criaturas do judeu espertalhão e hábil no comércio. Pero Marx, que é um camponês rico, porém ignorante e sem nenhum traquejo social. Brás da Mata, que é um escudeiro pobre que mal tinha dinheiro para se sustentar. Moço, que era o Fernando, criado de Brás da Mata e é humilde e se deixa explorar pelo patrão, sempre acreditando nas mentiras que ele conta. Ermitão, que é um falso monge que declara ter se tornado ermitão por desilusão amorosa. E aí no vídeo a gente vai ter um retrato de Gil Vicente, tá? De 1882, pintado por Antônio Nunes Júnior. Hoje essa imagem ela encontra-se no Paço do Conselho de Lisboa, em Portugal. Ela está em Portugal. Vocês podem ver aí Gil Vicente, esse grande teatrólogo renascentista, tá? Então a nossa aula hoje ela conclui por aí. Vocês têm um exercício de fixação para vocês mandarem até o finalzinho da aula. Caso aconteça algum imprevisto, vocês podem mandar até o final da tarde. Eu vou deixar algumas páginas do livro para vocês fazerem atividade, mas lembrando que sempre essas páginas dos livros vocês têm 8 dias para entregar. Então eu vou deixar lá e vocês só devem entregar. Se vocês quiserem entregar antes, tudo bem, mas vocês vão ter 8 dias para estar entregando, tá? O que eu vou querer hoje é só o exercício de fixação, ok, gente? Então, eu desejo para vocês um ótimo fim de semana, se cuidem e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, tá? Beijos e qualquer dúvida eu tô aqui disponível para ajudar vocês. Tchau, tchau!